sentido egocêntrico mesmo, assim, como se o mundo orbitasse em volta das suas próprias decisões, das suas próprias consciências. E acho que isso é igualmente problemático. Eu queria resgatar, talvez, porque essa é a parte mais difícil, assim, provar que existe a presença humana. Eu não preciso discutir isso com vocês, a gente tem discutido isso há décadas, talvez mais de um século. O mais interessante é a gente, talvez, partir do princípio que, eventualmente, sim, você aperta um botão e uma imagem acontece, e se essa imagem acontece, não é pela precariedade do meio com o qual a gente escolheu trabalhar, mas é muito pelo contrário, pela complexidade dessa técnica, que faz convergir nesse processo, além da decisão desse indivíduo, uma série de outras determinações. E elas, é interessante da gente reaprender a reconsiderá-las. E assim, eu não quero correr o risco aqui de discutir como é que é o processo de trabalho de um deficiente visual, porque não acompanho o trabalho que vocês fazem, enfim, estou chegando aqui como espectador, mas eu tenho a seguinte intuição. Às vezes, quando a gente se depara com esses trabalhos, a gente tem um certo impulso, uma certa curiosidade, que se traduz na seguinte questão. Que procedimentos quase que misteriosos permitem a um deficiente visual ter o total controle da sua imagem? E mais complexo do que isso, assim, na outra ponta, que procedimentos igualmente misteriosos permitem que, uma vez que essa imagem esteja pronta, ele consiga garantir que o seu resultado foi exatamente aquele que foi supostamente previsto no momento da tomada. Quer dizer, às vezes a gente corre o risco de recolocar essa questão sempre focada no controle, de uma noção de autoria focada no controle e na consciência desse indivíduo, às vezes muito egocentrado. Eu acho mais interessante partir dessas experiências que a gente está vendo aqui, para perceber como que elas colocam em evidência uma série de determinações que de alguma maneira foram recalcadas por esse trauma histórico que a gente enfrenta, que é o de ter que afirmar a nossa condição de autor, de indivíduo dono dos seus procedimentos, dos seus processos, né? Então eu acho que esse caminho, para mim, nesse momento é mais interessante. Então assim, eu queria destacar muito rapidamente, por causa do tempo, aliás eu pediria para que alguém me avisasse com relação ao tempo, quais são essas determinações, esses diálogos que de alguma maneira a técnica fotográfica agencia e que de alguma maneira a gente recalcou ao longo da história, a gente colocou de lado nessa tentativa quase desesperada de afirmar a condição de autor, né? Um autor que controla o seu processo. E eu vou fazer uma lista aqui muito rápida de 4 ou 5 coisas que eu quero destacar e certamente não são todas as possíveis. A primeira questão é a própria natureza, que é a primeira a ser bombardeada, já que o discurso da fotografia privilegiou demais a atuação da natureza no primeiro momento. Essa ideia de que é uma imagem que a própria natureza produz de si mesma. Quer dizer, a resposta que foi dada a isso foi negar o papel dessa natureza. Então, assim, na verdade não é a fotografia que faz isso. Eu tenho a impressão que uma concepção moderna que eu digo assim, de 400, 500 anos para cá, uma concepção moderna de técnica, ela às vezes parte dessa arrogância de supor que o que é a técnica? A técnica é a possibilidade que esse homem moderno descobre de compreender o funcionamento da natureza, desmontar esses procedimentos, esse funcionamento e colocar a natureza a seu serviço, né? É um processo de submissão das forças naturais que parte de uma oposição muito equivocada entre homem e natureza. Mas a fotografia ela vai padecer dessa arrogância. Quer dizer, é como se a luz não fosse nada na mão de um artista fotógrafo, como se ela não tivesse seus próprios potenciais, como se a câmera não fosse nada,
e esse artista de posse, assim, com pleno domínio dessa técnica, pudesse trabalhar apesar dela, apesar da sua matéria. Quer dizer, o fotógrafo ele não trabalha apesar dessa matéria chamada luz, ou apesar desse equipamento chamado câmera. Ele trabalha através deles, né? E, enfim, esse material, eu estou falando da fotografia, mas isso vale... Eu tenho a impressão que algumas artes clássicas, que não a fotografia, lidam melhor com essa ideia de o que é a pesquisa, uma pesquisa plástica. Talvez toda pesquisa plástica comece assim, você fazendo perguntas para a natureza, no sentido de descobrir o que cada material pode te oferecer em termos de potencial, né? E você escolhe uns e descarta outros. Mas nessa tentativa de afirmar essa figura do autor, a gente às vezes finge que a luz é uma espécie de matéria coringa capaz de se transformar em qualquer coisa que a gente queira. Ela tem sim os seus potenciais. Eu tenho a impressão, assim, acabei de dar uma passeada pela exposição, é só a partir do momento que você reconhece que ela tem as suas limitações, os seus potenciais, que você consegue tirar dela mais do que um certo modelo de uso, de relação com essa matéria. Que é, por exemplo, quando a gente vê a possibilidade de usar a luz para construir um desenho na fotografia. A natureza em si, assim, num certo estado bruto, que talvez a gente nunca consiga tocar diretamente, eu gostaria de partir do princípio de que ela existe em algum lugar e ela continua participando desse diálogo que a gente chama de fotografia. A segunda coisa, que às vezes a gente corre o risco de tratar como matéria-prima também, é o mundo que está diante da câmera. Enfim, a gente trabalha muito, a gente afirmou demais nos últimos anos essa ideia de uma fotografia construída, e historicamente foi uma afirmação necessária, mas assim, o objeto que está diante da minha câmera, ele tem o seu próprio movimento, esse mundo ele tem uma existência para além da imagem que eu quero produzir, ele tem a sua história. Eu não pego esse objeto também numa existência neutra. Também assim, eu com a minha câmera apontada para o mundo, existe um diálogo com esse mundo que a gente tende a renegar. E principalmente nesses últimos anos, através dessa noção de fotografia construída, que é uma noção importantíssima para a gente, mas que às vezes também parte de uma certa arrogância, dessa tentativa assim de poder supor que a gente pode pegar qualquer coisa diante da câmera e transformar essa coisa em qualquer outra coisa, né? Neutralizar a história e o movimento do próprio mundo diante da câmera. Eu também acho importante recuperar essa relação de diálogo, né? de troca, de convergência, de forças entre intenções que são de um autor e histórias que existem independente dessas intenções desse projeto artístico. Sim, isso me remete um pouco a uma ideia antiga que vale a pena retomar. Eu tenho às vezes a impressão que o fotógrafo ele é uma espécie de bricolé. Ele opera usando uma estratégia da bricolagem. O que é a bricolagem? O bricolé é aquele cara que, muito atento aos objetos do mundo, e que recolhe, que acumula coisas, independente do para que elas podem servir. E se um dia ele tiver que resolver um problema em casa, assim, tipo consertar o pé de uma mesa, antes de pensar em chamar um marceneiro para refazer esse pé, ele vai olhar a sua coleção de objetos, ele encontra eventualmente ali um cabo de guarda-chuva que pode se encaixar e cumprir essa função, de tal maneira que esse cabo de guarda-chuva ele passa a responder a um novo sentido que foi dado por esse sujeito bricolé, mas ele também não anula a sua história prévia, ele carrega consigo esse sentido de ser um cabo de guarda-chuva. Então, a fotografia funciona nesse plano. O fotógrafo é alguém que determina, que constrói sentidos, mas que também se apropria de sentidos que não pertencem a ele, e essas duas coisas podem conviver pacificamente, eu suponho. A terceira coisa